Irmãos, que abrissem a Bíblia de vocês em 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, no capítulo 19. Você de casa que está nos assistindo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Continue assistindo essa live, tenho certeza que Deus também irá falar fortemente ao seu coração. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Se você encontrou, diga amém. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor, somente até o versículo 8. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe assim: assim me façam os deuses, e a outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como você fizestes com a vida deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. E quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto a caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e tendo comido e bebido, tornou a se deitar. O anjo do Senhor voltou pela segunda vez e tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o teu caminho. Levantou-se e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, que é o monte do Senhor. Amém? Baixe a sua cabeça mais uma vez. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. E nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor já falou aos nossos corações essa noite. E te agradecemos já pelo que o Senhor ainda tem a falar. Abra de fato, ó Deus, os nossos corações, os nossos entendimentos, ó Pai, que a Tua palavra entre, ó Deus, e faça moradia em nosso coração, que possamos ter a total compreensão da Tua palavra essa noite, e que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha estar me usando como Teu servo aqui essa noite, e que eu fale somente aquilo que venha do Senhor e não de mim mesmo. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje eu gostaria de estar falando com vocês a respeito desse assunto, desse tema, enfrentando os obstáculos das nossas vidas. De fato, não são poucos. Obrigado, Carol. Obrigado. De fato, não são poucos. Obstáculos, meus irmãos, nós temos na nossa vida todos os dias. E talvez nós vamos ter até que Jesus volte. Todo dia a gente tem que se levantar de manhã e matar um leão. Todo dia nas nossas vidas a gente precisa ultrapassar e pular alguns obstáculos. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com cada um dos irmãos aqui essa noite. Os obstáculos que nós devemos enfrentar e como nós devemos enfrentar esses obstáculos nas nossas vidas. Através desse texto aqui, através da vida de Elias, a gente consegue ter uma melhor compreensão do que aconteceu. Mas antes da gente chegar aqui nessa parte, a qual a gente acabou de ler, a gente precisa entender o porquê que Elias estava fugindo. E por que ele correu para o deserto. Por quê? E quem é essa Jezabel que estava seguindo ele? Elias, meus irmãos, era um profeta do Senhor, os irmãos já sabem disso, ele era um profeta escolhido pelo Senhor. Talvez um dos mais poderosos que já existiu. Talvez aquele que tinha mais intimidade com o Senhor que já tenha pisado aqui nessa terra. Um profeta que de fato falava, as coisas aconteciam. Acontece que Israel estava passando por um período de fome e seca nesse momento. E a culpa disso tudo, meus irmãos, era do próprio Israel, que havia se inclinado e abandonado a Deus e começado a se inclinar a outros deuses e começou a servir a outros tipos de deuses como Baal, Maloque e outros, e começaram a adorar esses outros tipos de deuses.
Deus então meio que fechou os seus olhos e os seus ouvidos para o povo de Israel, e uma grande fome começou a pertencer àquele local. Elias então, um dia ali passando por Israel e andando por aquela região, resolveu dar um basta nisso. E chamado por Deus, sendo convocado por Deus a isso, ele chama todo o povo de Israel e fala o seguinte: olha, chame todos os profetas de Baal, todos os profetas dos deuses pagãos, e hoje nós escolheremos, hoje vocês verão o qual Deus é verdadeiro e a qual Deus vocês devem seguir. Meus irmãos, Elias era o único profeta que havia restado, porque Jezabel e Acabe haviam mandado matar todos os outros profetas, e Elias era o único que havia restado vivo naquele local. Elias então coloca sua cara na tapa ali naquele momento, chama todos os profetas de Baal e faz ali com eles um duelo. Elias então pede para que traga lenha, e ele constrói ali um holocausto. E em volta desse holocausto ele faz uma trincheira, enche essa trincheira de água para impedir que fogo humano pegue naquela tocha e para diversos outros tipos de coisa, e coloca ali 2 sacrifícios. E fala para o profeta de Baal: orem para o seu Deus e façam o que vocês quiserem. O Deus que fizer sair fogo do céu e consumir esse holocausto é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal, então, meus irmãos, começaram ali o seu ritual, toda a sua mandinga para fazer sair fogo do céu e consumir aquele holocausto. Eles oravam, eles pediam, eles gritavam, eles clamavam e nada de acontecer nada. Elias então começa a zombar aqueles profetas e falar o seguinte: olha, vocês precisam orar mais rápido, mais forte, porque senão Deus de vocês não ouvem. E eles ficaram ali o dia todo orando e nada de fazer uma faísca de nada. Elias então toma a palavra, se posiciona de frente ao holocausto e começa a orar ao Senhor, o nosso Deus. Ele fala: Senhor, hoje esse povo colocou o Senhor à prova. Mostra para esse povo quem é o verdadeiro Deus e faz sair fogo do céu. Meus irmãos, acontece que Deus então consome todo aquele holocausto. E a Bíblia vai narrar aqui no capítulo 18 que até a água que estava ao redor naquela trincheira foi consumida. Tudo se consumiu, não sobrou nada naquele local, nada de nada. Elias então acusa os falsos profetas: eles são falsos, agora vocês viram quem são os verdadeiros deuses, é o verdadeiro Deus, e que os deuses deles são falsos, agora vamos matar todos os profetas. Meus irmãos, era um total de 450 profetas de Baal, todos morreram ao fio da espada aquele dia. Elias agora está com a moral lá em cima, com uma intimidade com Deus que só ele mesmo tem. E então ele recebe essa notícia de Jezabel, a partir do versículo 1 que aqui lemos. Jezabel olha para Elias e mandar um recado para ele o seguinte: olha, que os deuses me façam outro tanto pior, se até amanhã, nessa hora, Elias não estiver morto, e eu vou fazer com ele a mesma coisa que eles fizeram com os meus profetas. Elias então começa a fugir. E aqui começam então os obstáculos da vida de Elias. E é aqui, meus irmãos, que a gente precisa aprender como vencer os obstáculos da nossa vida. Baseando-se assim, então, nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, que foi uma coisa que Elias fez aqui, que a gente precisa vencer, está no versículo 3, que é de fato, meus irmãos, não tenha medo. Não tenha medo, no versículo 3 vai nos dizer o seguinte: Elias teve medo e correu para salvar a sua vida, e quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Meus irmãos, Elias temeu. Talvez pelo zelo que ele tinha com a sua vida, talvez pelo medo humano mesmo, porque de fato ele estava confrontando todo o império. Talvez com medo do que poderia acontecer sobre a sua vida, mas a gente tem a total certeza que ele teve medo. Meus irmãos, o medo de fato ele atrapalha as nossas vidas, porque às vezes a gente deixa a lógica de lado. O medo ele nos atrapalha de uma tal maneira que a gente passa a deixar o que é lógico do lado e começa a dar ouvidos àquilo que não tem nada a ver. Elias tinha acabado, meus irmãos, de confrontar 450 profetas de Baal. Elias tinha acabado de presenciar um milagre na frente dele, desceu fogo do céu, consumiu um holocausto. Elias tinha acabado de ouvir a voz do Senhor falando para ele ser firme,
Mas naquele momento, quando ele ouviu a voz de Jezabel falando assim, amanhã eu vou te matar, aquele homem correu e perna para quem tem. Tchau, Elias. Agora, como que um homem poderoso, o profeta, o cara que havia acabado de vivenciar todas essas coisas, foge de uma mulher que falou que ia matar ele, gente? O medo, ele nos atrapalha de uma tal maneira que a gente passa a esquecer o lógico. Não tem sentido uma mulher botar tanto medo assim em Elias. Não tem sentido, meus irmãos, ele correr, sendo que ele sabia que a mão de Deus era com ele, que a mão de Deus era poderosa sobre a vida dele. Elias, meus irmãos, tinha zelo por sua vida. Elias olha, meus irmãos, e um pouco mais à frente, aqui nos versículos 10 a seguir, com a qual não lemos, mas vocês podem ler em casa depois, Elias vai conversar com Deus. E Elias vai falar para Deus assim, pai, eu sou zeloso. Eu tenho zelo na minha vida porque eu sou o último profeta que restou. Meus irmãos, Elias fala para Deus, não no sentido de eu vou me preservar, mas Elias fala para Deus o seguinte, eu sou o último profeta que restou, se eu morrer, acabou. Eu sou o cara. Então eu preciso tomar cuidado com a minha vida, porque eu sou a última bolacha do pacote. Se eu morrer, não tem outra. Com coisa que Deus não levantaria outros profetas, com coisa que Deus não levantaria pessoas maiores e melhores que Elias. Tanto que no decorrer dessa conversa, quando Elias volta para a sua terra, ele fala o seguinte, unja a Eliseu profeta em seu lugar, mostrando para Elias que ele não é único. Mostrando para ele, meus irmãos, que Deus poderia levantar outro depois dele. Mas Elias teve zelo pela sua vida, meus irmãos. E não que nós não tenhamos ter zelo pela nossa, mas a gente precisa entender que Deus está cuidando dela. Eu acho interessante o que o apóstolo Paulo vai dizer, quando ele, totalmente o contrário, esse aqui que Elias estava pensando, quando ele fala em Atos, no capítulo 20, no versículo 24, ele vai dizer o seguinte, mas de nada eu faço questão, nem da minha própria vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Cristo. Os irmãos, Paulo não estava nem aí por que iria acontecer ou não acontecer com a vida dele, desde que se cumprisse os propósitos de Deus na vida dele. Paulo não tinha medo. Paulo, talvez passando, meus irmãos, por uma certeza de morte. Ele sabia que se ele retornasse para Jerusalém, ele seria preso e condenado à morte. Mesmo assim, ele volta para Jerusalém. Assim nós devemos enfrentar as nossas vidas, meus irmãos. O medo, ele toma conta do nosso coração e nos consome. E às vezes nos atrapalha de viver o sobrenatural de Deus. Ele atrapalha a gente de ter uma vida íntima com Deus. Porque temos medo. Temos medo, meus irmãos, de começar uma estrutura, mesmo Deus falando para a gente começar. Temos medo de evangelizar uma pessoa, mesmo Deus falando para a gente evangelizar. Temos medo de falar de Cristo para o nosso vizinho, mesmo Deus falando para a gente falar. A gente deixa o medo atrapalhar o nosso relacionamento com Deus e com os nossos próprios irmãos. Muitos são magoados, têm medo de ter um relacionamento com outra pessoa. Muitos são magoados com seus irmãos e não querem abrir uma intimidade com o seu irmão, um relacionamento discipulador com o seu irmão, e deixa assim o medo atrapalhar. A gente precisa entender, meus irmãos, que o medo não precisa pertencer à nossa vida se a gente tem confiança em Cristo. O medo, de fato, meus irmãos, é a falta de confiança em Deus. O medo, meus irmãos, é aquele e se que a gente nunca deve falar. O medo, meus irmãos, é aquilo que fez Moisés falar para Deus, mas Senhor, e se acontecer isso? Deus olha para ele e fala assim, Moisés, eu preciso que você liberte o meu povo. E Moisés fala assim, mas e se eles não forem? E se eles não gostarem de mim? E se eu não souber falar? E se eu não souber me comunicar com aquele povo? Meus irmãos, isso tudo era medo. E a gente precisa ter a compreensão, a total inteligência de saber que o medo não pertence, não pode pertencer à nossa vida. O medo nos impede de viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia vai nos narrar, meus irmãos, em Mateus, no capítulo 14, que os discípulos de Jesus haviam se distanciado da margem do rio. E quando lá para as tantas da noite, eles ouvem e veem um vulto no meio da água. Eles olham achando que era um fantasma. Cristo então olha para eles e fala assim, vocês não precisam temer, vocês não precisam ter medo, porque sou eu, o Cristo.
Pedro, então, todo duvidoso, fala assim: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo e que eu ande então sobre essas águas e chegue aonde o Senhor está. Cristo então disse: venha. Pedro então sai daquele barco e começa a caminhar sobre as águas. Pedro começa a viver o sobrenatural de Deus na vida dele. Pedro começa a ver as coisas acontecerem diante dos seus olhos, mas foi no momento em que Pedro começou a temer, no momento em que Pedro começou a ter medo, que Pedro começou a afundar naquela água. E se não fosse a mão de Cristo, se não fosse a mão salvadora de Cristo na vida dele, Pedro talvez teria morrido ali no meio daquele mar. Meus irmãos, a gente precisa entender isso. O medo não pode pertencer à nossa vida. Qual é o seu medo hoje? Do que você tem medo? O que está te impedindo você, meus irmãos, de ter um relacionamento mais íntimo com o Pai? Qual é o seu medo? O que te impede você de evangelizar, de orar por uma pessoa? O que está te impedindo? Qual é o seu medo que você tem hoje? Não se esqueça que o medo está te fazendo andar para trás. O medo está te fazendo afundar. E foi esse medo, meus irmãos, que Elias sentiu a ponto de fugir para dentro de um deserto. Foi esse medo que Elias sentiu a ponto de fugir de tudo que ele vivia ali em Israel. O que está te impedindo hoje? Qual é o seu medo hoje? O que está te fazendo ter medo? A gente precisa entender, meus irmãos, que medo é a falta de confiança em Cristo. O medo é a falta de confiança em Deus. Quando a Bíblia vai falar, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Isso está querendo dizer, meus irmãos, que eu não preciso temer. Eu não preciso ter medo, meus irmãos. Se eu quero enfrentar os obstáculos da minha vida, eu preciso parar de temer as coisas. Eu preciso parar de ter medo. É só assim que eu vou conseguir começar a ganhar e enfrentar, de fato, os obstáculos que passam na nossa vida. Amém? A segunda coisa, meus irmãos, que eu gostaria que vocês entendessem a respeito desse texto. Procure alívio em Deus. Se você quer vencer os obstáculos que estão surgindo em sua vida, além de você não ter medo mais, você precisa procurar alívio, ajuda em Deus. Olha o que vai dizer aqui no versículo 4, meus irmãos, vai dizer o seguinte: ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Meus irmãos, que pressão é essa que Elias estava sentindo? Que dor é essa que ele estava sentindo a ponto de desejar a morte? A Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 4, meus irmãos, que ele caminhou o dia inteirinho para dentro do deserto sem rumo. E quando ele achou uma árvore, ele entrou debaixo dessa árvore, se sentou e falou: Senhor, já basta. Eu não aguento mais essa pressão na minha vida, tira a minha vida. A pressão é grande, a perseguição é forte, eu já não aguento mais essas coisas, tira a minha vida. Meus irmãos, que ponto que Elias chegou? Qual o ponto da pressão que ele estava sentindo sobre os seus ombros a ponto de desejar a morte? Que ponto ele passou, meus irmãos, a ponto de desejar para ti a morte? A gente precisa parar, meus irmãos, de dizer que nós somos super-heróis, que nós somos feitos de aço, que nós somos Superman. Nós somos feitos de carne, meus irmãos, e isso significa que nós somos fracos, nós somos falhos às vezes. E que se não for a misericórdia de Cristo em nossas vidas, meus irmãos, nós estamos fadados ao fracasso. Se não for Deus nos ajudando e nós pedimos o auxílio de Deus a todo instante, nós estamos fadados a errar. A gente precisa parar, meus irmãos, de falar que nós não sentimos nada, que não está acontecendo nada e que tudo está 100%, mil maravilhas na nossa vida. A gente precisa parar, meus irmãos, de dizer que está tudo bem, quando não está tudo bem. A gente não é feito de aço.
A pressão psicológica, os defeitos que passam na nossa vida, as doenças psicológicas, mentais que nós temos e que muitas pessoas têm, acontecem, meus irmãos, pelo simples fato de eu falar que está tudo bem quando não está. Muitas pessoas estão passando por crises de ansiedades, por problemas de depressão, pelo simples fato de falar está tudo bem, mas não está tudo bem. Elias então sentiu uma pressão tão grande sobre os seus ombros que ele chegou ao ponto de pedir para Deus: me mate, eu não aguento mais essa pressão que está nos meus ombros. Elias passou então por uma crise emocional. Elias estava enfrentando ali uma crise emocional na sua vida. E quantas vezes você já não passou por crises semelhantes a essa? Talvez você não tenha desejado a morte. Talvez você não tenha desejado coisas tão ruins assim para a sua vida. Mas quantas crises emocionais você já não teve no decorrer da tua vida? Quantas vezes você já não chorou sozinho? Quantas vezes você lá no seu quarto já não ajoelhou e chorou? Quantas vezes que você não colocou seu coração diante de Deus e falou assim: pai, eu não aguento mais? Quantas vezes que você já não orou para Deus e falou assim: que se não for a sua mão na minha vida, eu não vou dar conta? Meus irmãos, a pressão na nossa vida às vezes acontece pelo fato de eu falar que está tudo bem, quando não está. Quão grande pressão Elias estava sofrendo. Ele era o último profeta vivo. Ele tinha zelo pela vida dele. Ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha coisas para fazer. Ele tinha um ministério para tocar. Ele tinha coisas para realizar. Quão grande pressão Elias estava sentindo sobre os seus ombros. Quão grande pressão Elias estava passando naquele momento após de desejar a morte. Os irmãos, nós devemos procurar alívio naquele que realmente entende dos nossos problemas. A gente precisa, meus irmãos, procurar alívio a de fato aquele que nos pode ajudar. A gente precisa parar de falar que nós aguentamos o tranco quando nós não aguentamos. Jesus, então, meus irmãos, talvez já sabendo, tendo toda a compreensão disso. Jesus já sabendo de todas as coisas que aconteceram, que acontecem e que ainda vão acontecer. Jesus já sabendo de o todo que vai acontecer na nossa vida, ele nos deixa um texto maravilhoso que nos serve de consolo. No qual ele nos diz em Mateus 11, no capítulo 11, no versículo 28 e 30, no qual ele vai dizer o seguinte: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos alivio. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontreis descanso em vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, talvez Jesus já tinha total compreensão do que passaríamos. Talvez Jesus teria total compreensão das coisas que sofreríamos. E é por isso que ele nos deixa esse recado: vinde a mim. Venham a mim, se vocês estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim se vocês estão passando por lutas e dificuldades. Venham a mim se vocês querem enfrentar e ganhar os obstáculos que acontecem na vida de vocês. Venham a mim se vocês querem ganhar nessa vida e vencer nessa vida. Meus irmãos, fracos todos nós somos. E é por isso que Jesus nos deixa esse recado: venham vocês que são fracos, que é eu que vou fazer vocês fortes. Sou eu que vou dar a força, sou eu quem vou dar o alívio. Então, se nós queremos ganhar as batalhas das nossas vidas, enfrentando os obstáculos com a cabeça erguida nas nossas vidas, meus irmãos, a gente precisa procurar o nosso alívio em Deus. A gente precisa procurar o nosso alívio em Deus. Nós temos que recorrer a Jesus. A gente não pode vencer tudo sozinho nessa vida. Nós não podemos, meus irmãos, carregar o fardo que essa vida nos oferece. É por isso que Jesus fala: me dá o seu cargo aqui. Me dá esse fardo. Esse fardo seu é muito pesado, mas o meu é leve. Carrega o meu que eu carrego o seu. Jesus não teve pecado. Nós sim temos. Jesus então pede para carregar os nossos e nós carreguemos o dele, a qual ele não tem. Meus irmãos, é assim que a gente vence os nossos obstáculos. Nós não somos feitos de aço. Nosso corpo, nossa mente, ele precisa de descanso. A gente precisa procurar, meus irmãos, fazer coisa que nos distrai às vezes, senão a gente começa a passar por crise emocional, assim como o próprio Elias passou.
A gente precisa, meus irmãos, pelo menos de vez em quando, fazer alguma coisa que nos distrai. Alguma coisa que nos faz esquecer, às vezes, os problemas. A gente precisa, meus irmãos, pelo menos de vez em quando, colocar os nossos problemas de lado. Ou melhor ainda, colocar os nossos problemas na mão de Deus. Colocar as nossas dificuldades na mão de Deus. Porque sozinho a gente não dá conta. Somente com os nossos ombros a gente não consegue carregar. Então procure alívio, meus irmãos. Procure alívio nas mãos de Deus. Amém? A terceira coisa, meus irmãos, que eu gostaria que vocês entendessem a respeito desse texto é: levante-se. Deus te chamou para... Levante-se, Deus te chamou para marchar. Não precisamos ter medo. Precisamos buscar alívio em Deus. Precisamos dar o descanso necessário para o nosso corpo e nossa mente. Mas agora, descansado, meus irmãos, levante-se. Deus nos chamou, foi para marchar. Deus nos chamou, meus irmãos, foi para caminhar. Olha o que vai dizer aqui no versículo 7. O anjo do Senhor voltou pela segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o teu caminho. Levanta-te. Meus irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa entender através da vida de Elias, é que nós precisamos levantar as nossas cabeças diante da dificuldade. Nós precisamos, meus irmãos, levantar a nossa cabeça diante da dificuldade da vida. O próprio anjo do Senhor, meus irmãos, quando Elias estava passando por essa dificuldade, quando Elias estava a ponto de desejar a morte para eles, o anjo vem para Elias e fala: levanta. Deus te escolheu como profeta, não foi para você desejar a morte, não foi para ficar debaixo desse zimbro, não foi para você ficar se levantando. Deus te escolheu como profeta, foi para marchar, então levante-se e marche. Meus irmãos, assim é na nossa vida. Deus não nos chamou para ficarmos sentados somente olhando as coisas e o tempo passar. Deus nos chamou, foi para marchar. Deus nos capacitou, meus irmãos, foi para ganhar as batalhas. Obviamente com a permissão dele, mas Deus nos chamou, foi para marchar. A gente precisa, meus irmãos, levantar as nossas cabeças diante das dificuldades que a vida nos oferece. Deus nos chamou, foi para caminhar. Deus nos chamou, meus irmãos, foi para vencer. Elias estava cansado, desanimado no deserto, sem ter com o que se alimentar, até que o anjo então prepara um banquete diante dele, fala: coma e levante, agora vaza, Elias. Você tem coisa para fazer, você tem vida para seguir, sai dessa fossa. Meus irmãos, Deus não nos tirou do buraco a qual estávamos vivendo, foi para ficarmos parados. Vivíamos em um poço, em um lamaçal de pecado, mas Deus nos tira de lá, meus irmãos. Mas Ele não nos tirou para ficar parado. Deus nos tirou, foi para marchar. Deus nos tirou para caminhar, para levantar. Portanto, levante-se. Não baixe, meus irmãos, a cabeça diante da dificuldade. Devemos dar descanso necessário para o nosso corpo, sim. Para a nossa mente, sim. Mas já descansado, meus irmãos, e com o corpo revitalizado, levanta. Não deixe o problema passar por cima de você, não. Não deixe a dificuldade tomar conta de você, não. Não deixe a dificuldade tomar conta da sua vida, não. Você já descansou, agora levanta. Levanta. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, não nessas palavras e não desse jeito, porque esse texto não é um texto bíblico, foi uma parafrase que eles fizeram. O cair é do homem e o levantar é de... Isso não é um texto extremamente bíblico. Ele tem, sim, a sua passagem bíblica, mas não diz exatamente assim. Mas é uma pura verdade, meus irmãos. O cair é do homem. O homem é fraco, é o que eu falei para vocês. Nós estamos fadados a errar. Mas depende de nós também. Se a gente quer ficar caído ali no chão, se levantar e construir uma nova história. Muitas das vezes, meus irmãos, vêm coisas em nossas vidas que de fato nos derrubam. Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida que de fato nos deixam para baixo. Mas depende de mim e de você, meus irmãos. Ficar ali olhando o tempo passar, ou levantar e lutar novamente. Ou levantar e lutar novamente. Esses dias para trás eu estava assistindo uma luta de UFC. Não me lembro o nome dos lutadores agora, mas o primeiro lutador, meus irmãos, veio ao chão 3 vezes. 3 vezes.
A primeira vez o boxeador acertou o queixo dele, ele caiu no chão, ele já logo subiu em cima do outro lutador e começou a socar aquele homem ficou ali no chão. De repente ele recupera a consciência e levanta uma vez. De repente acontece outra coisa, ele cai novamente no chão, meus irmãos, e depois ele se recupera e levanta novamente. Pela terceira vez, então, aquele homem é socado, ele cai no chão e ele resolve, então, se levantar novamente. E daí, mais, meus irmãos, ele não cai mais. Depois de ter caído 3 vezes, ele ainda consegue levantar e ganhar aquela luta. Ele saiu campeão daquela luta. Agora, já pensou se ele tivesse desistido na primeira vez que ele caiu? Ele tivesse continuado ali no chão e deixando a vida bater nele, deixando os problemas da vida socá-lo, deixando os problemas da vida espancá-lo. Se aquele homem não tivesse reagido e levantado, ele teria perdido. Meus irmãos, levante-se. Esse é o momento, meus irmãos, da gente levantar, erguer a nossa cabeça. Diante das dificuldades da nossa vida, meus irmãos, se você quer vencer e enfrentar os problemas da sua vida, erga a sua cabeça, levante-se e marche. A gente tem que parar de ficar se lamentando às vezes. A gente precisa combater o combate de frente. A gente precisa, meus irmãos, resolver os problemas da nossa vida de frente, com o queixo e com o peito erguido. Moisés tira todo o povo do Egito, chega diante daquele mar. Eles olham para o lado, não tem como correr, olham para o outro lado, não tem como correr. Eles olham para trás, havia o exército do Egito vindo em direção a eles. Eles olham para frente, havia um mar que eles precisavam atravessar. Eles estavam 100% encurralados. Naquele momento eles começaram a se lamentar e reclamar com Deus por que eles estavam ali encurralados. Deus olha para Moisés e fala para Moisés: Moisés, eu tirei o meu povo do Egito, não foi para eles ficarem parados, reclamando. Eu tirei o meu povo do Egito, foi para eles marcharem. Peça para o meu povo, Moisés, que eles marchem. Peça para o meu povo andar. Deus então, através de Moisés, abre aquele mar e aquele povo atravessa, meus irmãos, a pé enxuto. Deus nos chamou de fato, foi para marchar. Deus nos chamou, meus irmãos, para levantarmos a nossa cabeça. O anjo olha para Elias e falou: Elias, você já comeu, você já descansou, agora levanta. Levanta e vai resolver os problemas que a vida te ofereceu. A Bíblia vai nos dizer então, meus irmãos, que Elias se levantou e continuou a sua caminhada. Assim a gente também precisa continuar a nossa. Assim a gente precisa parar de ficar se lamentando e começar a enfrentar os nossos problemas com a cabeça erguida. Amém? Eu olho, meus irmãos, e eu gosto muito da história da mulher hemorrágica, que eu até falei um pouco aqui semana passada. Aquela mulher tinha tudo na vida para desistir. A gente olha para o contexto da vida daquela mulher, meus irmãos, a gente percebe que aquela mulher foi doida demais. Ela tinha tudo para desistir. Ela vivia uma sociedade extremamente machista, que a mulher, quando estava no seu período menstrual, ela tinha que ficar afastada de todo o mundo. Ela tinha que ficar, meus irmãos, fora do arraial, fora do acampamento durante 7 dias, até acabar o seu período menstrual, porque para o Israel ela estava num período imundo, e ela não podia tocar em nada, tudo que ela tocava ficava imundo. Agora você imagina uma mulher passando por isso durante 12 anos, que é o que a Bíblia vai nos dizer. Ela enfrentava as dificuldades da vida, ela enfrentava as dificuldades do seu corpo, ela enfrentava as dificuldades da comunidade a qual ela vivia, ela enfrentava a dificuldade porque ela já não tinha mais dinheiro para gastar, porque a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher gastou tudo que ela tinha e o que ela não tinha nas mãos dos médicos, e a Bíblia vai nos dizer que, pelo contrário, aquela mulher não melhorava, ela só piorava. Aquela mulher tinha tudo para desistir na vida, tudo. Ela poderia muito bem, meus irmãos, ter ficado se lamentando ali num canto, chorando até a morte. Mas ela viu uma oportunidade. Ela viu algo passar na frente dela, meus irmãos, que era capaz de curar, e ela teve fé. A Bíblia vai nos dizer, então, meus irmãos, que uma grande multidão oprimia Cristo. Agora você imagina uma multidão te obstruindo de chegar na tua bênção. A Bíblia vai falar, então, que no meio daquela multidão havia Cristo. Aquela mulher, então, Lucas vai narrar que ela vem por detrás da multidão, e ela tem que passar por tudo aquilo até chegar em Cristo. A Bíblia vai nos dizer, então, que ela falava em seu coração: se eu apenas tocar no manto dele, se eu apenas encostar no manto dele, eu serei curado. Agora você imagina uma mulher fraca, porque ela estava sangrando e já não tem força mais para lutar, com problemas psicológicos,
com pressão que elas tinham nos seus ombros, sem dinheiro, arriscar tudo que ela tinha em apenas um toque em Cristo. Aí ela teve que passar por toda uma multidão. Imagina ela passando por toda aquela multidão, ela não podia estar ali, meus irmãos, como eu falei para vocês, ela tinha que ficar fora do arraial, porque segundo a cultura israelita, tudo que ela tocasse seria imundo. Agora imagina ela tendo que passar por toda aquela multidão até chegar em Cristo. Imagina o povo olhando para a cara dela e falando, não toque em mim, e ela enfrentando tudo aquilo até que ela toca em Cristo e a hemorragia se estanca na hora. Aquela mulher recebe a cura na hora, naquele exato momento. Ela poderia ter desistido. Ela poderia, meus irmãos, ter ficado calada e quieta no canto, se lamentando, mas não. Ela enfrentou todos os problemas da vida dela. Ela enfrentou todas as dificuldades da vida dela para chegar, tocar em Cristo e vencer na vida. A gente precisa, meus irmãos, olhar os nossos obstáculos de frente, com o queixo erguido, com o peito erguido. Amém? A quarta e última coisa que eu gostaria que vocês entendessem a respeito desse texto é caminho. Deus dá a força necessária. Caminho. Deus dá a força necessária. Olha o que vai dizer aqui no versículo 8 para encerrarmos. Elias então levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias tomou uma atitude na vida dele. Ele levantou. E a Bíblia vai nos dizer que com a força dessa comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Os irmãos, que refeição é essa que faz um homem andar 40 dias e 40 noites? Que alimento é esse que esse homem recebeu, meus irmãos, que ele andou 40 dias e 40 noites? O que esse homem fez, meus irmãos, que fez ele caminhar para dentro de um deserto afora 40 dias e 40 noites? A gente precisa levantar e caminhar, meus irmãos, porque quem dá a força necessária não somos nós. Quem nos dá a força necessária é o próprio Deus. Às vezes a gente almoça meio-dia, 3 horas da tarde, a gente já está com fome. Se a gente não comer, não tomar um café, quando for 7 horas da noite, a gente já está morrendo de fome. Agora, que alimento é esse que esse homem recebeu, que ele andou 40 dias e 40 noites, sem fraquejar? A Bíblia vai nos dizer, então, meus irmãos, depois aqui do versículo 8, na sua conversa de Elias, com Deus, Elias retorna a Israel e começa a enfrentar os seus obstáculos de frente. Ele ouve a voz de Deus, meus irmãos, e resolve caminhar. Assim, meus irmãos, a gente precisa entender, nós precisamos entender que a nossa força vem do Senhor. Elias só voltou para Israel, meus irmãos, porque ele entendeu nesse percurso da vida dele aí, que a força dele não vinha dele, que a força dele vinha do Senhor. Ele pôde entender, meus irmãos, que não foi a mão dele que fez aquele holocausto se consumir, foi a mão do Senhor que consumiu todo aquele holocausto. Ele começou a entender, meus irmãos, que ele em si, ele era fraco, mas a força do Senhor que pertencia a ele era extremamente poderosa. A gente precisa entender isso, meus irmãos, a força que habita em nós não é nossa, ela é de Deus. E é por isso que nós somos extremamente poderosos. Quando a Bíblia vai nos dizer que nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra os principais desse mundo, é contra os principados, a potestade, contra os demônios, a nossa luta é contra eles, não é contra a carne, não é contra o nosso irmão. A Bíblia tem total razão disso, porque eu não tenho poder sobre a vida do meu irmão, meus irmãos, nós somos iguais perante Cristo. Mas sobre a vida do demônio, a própria Bíblia vai nos dizer, eu lhes dei poder contra cobras e escorpiões, e nada, nem um ranhão vocês lhe sofreriam. Nossa luta não é contra a carne, meus irmãos, Deus nos fez poderosos. Não é nós que expulsamos demônios, é o poder que habita em cada um de nós que faz isso. Nós não precisamos temer, meus irmãos, porque o poder não é nosso, ele vem de Deus. E foi isso, meus irmãos, que Elias teve. Ele entendeu que a força de Deus, ela é inigualável. Elias entendeu, meus irmãos, que comida nenhuma no mundo faria ele andar 40 dias e 40 noites dentro de um deserto. Comida nenhuma nessa face da terra teria tanta substância assim. Ele entendeu que a força dele vinha do Senhor. Ele entendeu que a força dele, meus irmãos, vinha de Deus.
E é isso que eu e você precisamos entender. Para vencermos os obstáculos das nossas vidas, a gente precisa entender que a nossa força vem de Deus. A nossa força vem do Senhor. A gente precisa parar, meus irmãos, de olhar os nossos problemas, meus irmãos, e falar que nós não conseguimos. A nossa força vem do Senhor. Nós somos mais do que poderosos. Cristo já nos fez mais do que vencedores. A gente precisa ter a total compreensão disso. Nós devemos entender, meus irmãos, que o alimento espiritual vem de Deus. E que nós devemos entender que é Ele que nos faz progredir. É Ele que nos faz crescer. É Ele que nos faz caminhar. Diante dos obstáculos da nossa vida, meus irmãos, nós devemos caminhar e ter a certeza que é Deus que nos dá a força necessária. Foi somente quando Elias teve essa compreensão. Foi somente quando Elias entendeu isso que ele voltou para Israel. E foi somente aí, meus irmãos, que ele começou a vencer os obstáculos da vida dele. Creia nisso. Creia nisso. Levante-se. Não tenha medo. Caminhe. Deus nos dá a força necessária. Procure alívio no Senhor. É Ele que nos dá o alívio e o consolo necessário. E não se esqueçam que a nossa força, meus irmãos, ela não é nossa, ela vem de Deus. Se coloque de pé onde você está.